Fala galera, beleza? Aqui é o Senhor 10 e hoje, gente, estou aqui para falar um pouco sobre o Godzilla. Estou falando do Godzilla de Stan Winston e Jon de Bunch. Cara, muita gente gostou daquele vídeo que eu postei um tempo atrás, mas muita gente me falou assim: Senhor 10, grava a parte 2. Aí beleza, então tinha que ter bastante tempo ali o roteiro, né? Principalmente que o Marcos mandou uns roteiros recentes, né? Então, beleza, ele tava postando mais coisas, então precisava tempo para ler. E depois de muito tempo para eu ler, finalmente cara, já tenho muitas informações, estou ansioso para falar um pouco com vocês. Mas antes de começarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera, você conhece Godzilla? Hein? E é claro, comente aqui o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, gente, eu gravei lá o parte 1, que vi que muita gente assistiu, né? E caso você não assistiu, tá aqui embaixo da descrição o vídeo que eu tinha postado, beleza? Bom, bora nessa. Eu falei todos os detalhes do roteiro, mas eu tinha esquecido alguns detalhes. E principalmente que o João Soares, o Marcos, queria que eu gravasse parte 2 e falar mais um pouco sobre esses roteiros. Aí beleza, então, gente, já que vocês querem, então eu vou trazer sim. Beleza, mas, bom, vamos relembrar uma coisa. Quem foram os criadores que deram a origem do Godzilla? Que mesmo que foi cancelado, quem foi que deu essa ideia de criar esse Godzilla? Bom, como todo mundo chama, é Godzilla de Stan Winston e Jon de Bunch. Stan Winston é conhecido por ser o cara que criou uns famosos filmes que eu já tinha falado antes, mas eu vou repetir. Da franquia do Exterminador do Futuro, aquele filmão lá de robôs. Também da franquia de Jurassic Park. Mano, sério, eu conheci a Rex só por causa desse cara. E foi uma ótima criação da Rex, né? E principalmente a franquia de Aliens. Cara, sério, ele faz ótimas versões dos aliens. Meu Deus do céu. Mas Jon de Bunch também é conhecido por fazer filmes Velocidade Máxima e Twister. Cara, eu não acredito que os dois fizeram um ótimo design do Godzilla e principalmente o roteiro, que daria certo, né? Mas quem viu minha parte 1, né, eu já falei sobre por que foi cancelado, o motivo, né? Que obviamente problema financeiro, né? Principalmente que os monstros que iam ser selecionados são monstros feitos pela Toho, então ele tinha que fazer um acordo com a Toho, né, de ter direitos a criar o Godzilla e outros monstros. Mas beleza, e aí eu gravei o vídeo falando sobre os 3 roteiros. O primeiro era o Godzilla, né, versus o Griffon. E pra quem não lembra, Griffon é a criatura voadora que apareceu do último vídeo, onde eu falei que ele tem design parecido de pantera, com asas de morcego, cascos de cavalo na traseira, né. E cara, eu falei que... do último vídeo eu falei que o Griffon tava parecendo que tava roubando o papel do King Ghidorah desse filme. Mas o Marcos, gente, falou que o Griffon ia ter poderes elétricos. E adivinha, nas suas 2 mãos enormes e das suas asas. Sério, eu estava só brincando, mas realmente parece que o Griffon roubou o papel do King Ghidorah. Porque quem não lembra do primeiro vídeo, eu falei que o Griffon seria o vilão do filme, o que vai trazer desequilíbrio na natureza. Ou, como estava escrito no roteiro, a besta de Apocalíptico. Eu até gostei dessa frase. Mas, cara, sério, eu estava só brincando falando que ele estava roubando o papel do King Ghidorah, mas realmente roubou o papel King Ghidorah. Rapaz, e eu gostei desse design do Griffon. Quem viu meu último vídeo, eu falei que eu gostei do Griffon por ser uma criatura nova. Não que eu não gostei dos clássicos monstros, não, eu gostei, é claro. Mas o Griffon é um monstro interessante, um novo. E também, gente, eu já falei do último vídeo, a origem do Godzilla e do Griffon, que obviamente os dois foram criados pelos alienígenas. Então, eu gostei dessa ideia, até porque isso pode torná-lo diferente dos outros, né, os outros monstros, incluindo os Godzillas, né, já que esse Godzilla ia ser diferente. Como eu falei, alguns foram criados pela natureza ou pelos testes nucleares dos humanos, né. Mas, cara,
é sério, seria uma ótima história e principalmente uma ótima batalha, porque o Godzilla seria o herói e o Griffon o vilão. E o Godzilla ia trazer o equilíbrio e tal, e o Griffon, obviamente, um desequilíbrio. É igual o que aconteceu em Godzilla 2 Rei dos Monstros, né? Cara, na minha opinião, se esse filme tivesse dado certo, seria ótimo e daria muito certo. Cara, é sério. Cara, eu gostei do roteiro e principalmente saber como seria a história, né? Até porque depois que eu assisti o filme do Zilla de 98, vi muita gente comentar sobre esse Godzilla. Cara, eu tava pesquisando sobre como é o roteiro e tal, mas graças ao Marcos, o meu amigo aqui, mandou todas as informações que eu precisava. Realmente, ele mandou mesmo. E o segundo filme, Senhor 10? Bom, esse segundo filme não sabia, mas graças ao Marcos, né? O segundo filme seria Godzilla vs Spence Godzilla. É, gente, depois de Godzilla vs Spence Godzilla, o clássico, esse filme ia ter uma a segunda aparição do Spence Godzilla. E hoje em dia, né, no ano que vem vamos ter Godzilla x Kong Supernova. E foi confirmado que o Spence Godzilla vai estar nesse filme. Cara, literalmente, que pura coincidência falar do Spence Godzilla. Entre todos os monstros, né, que tava na minha cabeça, é o Spence Godzilla. Nossa. Gente, lembrando, caso ninguém lembre do primeiro vídeo, eu falei que o Spence seria uma criação entre os humanos e os alienígenas, né? Cara, eu achei estranho no começo, mas faria sentido, né? Parece até que com as tecnologias dos alienígenas, né? Meio que pode ser que deu o resultado dos cristais, mas por ser uma cópia do Godzilla, acho que seria uma ótima ideia falar que foi os humanos, né? E eu até gostei dessa ideia. E principalmente que falaram que o Spence Godzilla, né? Ia ser um monstro que tem poderes de cura de câncer e juventude eterna. Ok, e por causa disso, os humanos acham que isso é uma coisa boa. É, mas só que essa coisa boa não vai durar muito tempo, porque o Godzilla aparece e derrota o Spence Godzilla. Mas antes disso eles tinham que se brigar. Mano do céu, cara, ia gostar de ver uma batalha dessa, principalmente feito por Stan Winston e John Bunch. Cara, os dois iam fazer uma batalha épica. Mas, pera aí, Spence Godzilla? Então, se eu não me engano, no clássico, o Godzilla venceu graças ao Mugira. E mesmo sem Mugira, o Spence Godzilla é muito poderoso, né? Então, aí que vem uma parte boa. Eu demorei muito, eu tinha que reler mais o roteiro e eu descobri uma coisa, gente. O Godzilla tinha que vencer ele de uma forma diferente. Eu tenho uma imagem aqui que eu peguei aqui no canal do Marcos, né? Uma imagem onde mostra o Spence Godzilla sendo derrotado pelo Godzilla. Mas estão vendo que esse Godzilla tá vermelho, né? Isso aqui, gente, pelo que eu vi o nome, ele se chama Kaiser Vermelho. Ok, eu fui ler um pouquinho sobre esse detalhe. Deixa eu ver, tava escrito aqui eu vou tirar uma imagem, uma foto e tal, do Sol de Terra Antimatéria Bio. Ok, mas o que seria esse forma? Então, descobri que esse detalhe seria uma coisa semelhante do Burning Godzilla. Então, gente, isso aqui é uma forma do Godzilla calor absoluto. Um vulcão ambulante. Então quer dizer que o Godzilla virou um vulcão ambulante? Não seria mais fácil falar Burning Godzilla? Ou termonuclear do Godzilla? E por falar em termonuclear, pelo que eu descobri, esse Godzilla ia ter pulsos nucleares, só que vermelhos, né? E ia derreter tudo ao seu redor, principalmente ao Spence Godzilla e seus cristais. Estranho, parece que é pura coincidência. O Godzilla do Monsterverse em Godzilla 2, o King Ghidorah foi morto pelo Godzilla, que virou termonuclear, usou seu pulso atômico e derreteu tudo, e principalmente o King Ghidorah. Que coincidência, né, gente? Pura coincidência, né? Tá, agora sério, tô brincando. Esse Godzilla agora ficou diferente dos outros. Em vez de ser chamado Burning Godzilla, é Kaiser Vermelho, né? Até gostei do nome, né? Eu vou falar a verdade, gostei. E principalmente saber detalhes sobre esse lance do ele ser forte por conta dele estar agora virando um vulcão ambulante. Cara, se eu visse no filme o Spence Godzilla,
sendo queimado e seus cristais derretendo. Faria sentido dessa forma, né? Afinal de contas, eu sei que cristais não são provas de calor de vulcão, né? Então, tá certo. Eu gostei dessa ideia. E realmente o Spence Godzilla ia ser derretido vivo, incluindo seus próprios cristais. Meu Deus do céu. Cara, o Godzilla desse aqui é muito forte. Bem que podia colocar um Godzilla enfrentando esse Godzilla, né? Podia. E agora o terceiro filme, gente, que esse terceiro, gente, eu tava tão ansioso, mas eu esqueci de falar muita coisa. E também tem novidades aqui, calma aí que vocês vão até enlouquecer. Então, lembra o que vai acontecer no terceiro? Sim, o Godzilla vai estar de volta, mas ele vai enfrentar Mechagodzilla, gente. Não, pior que o Spence Godzilla podia ser um vilão final, tipo o último vilão da trilogia. Mas não, foi o Mechagodzilla. Mas eu gostei dessa ideia porque o Mechagodzilla vai ser o último. Porque ele vai ser uma fusão dos dois. Pelo que entendi, o Mechagodzilla foi criado pelos humanos depois que o Godzilla destruiu o Spence Godzilla. E principalmente a cura do câncer e a juventude eterna. Por causa disso, os humanos querem se vingar do Godzilla, criando uma arma anti-Godzilla. Mas peraí, só um robô? Só isso? Não. Eles adicionaram o DNA do Griffon, ou crânio, sei lá, e os cristais do Spence Godzilla no Mechagodzilla. Cara, eu estou feliz de saber essa novidade, porque nós tivemos o Kiron, que foi o Mechagodzilla, que foi construído em volta do esqueleto do Godzilla original, que foi possuído, né? E o Mechagodzilla do Monsterverse também, né? Só que ele foi possuído pelo crânio do King Ghidorah. Não estava dentro, mas sim conectado, sabe? E aí foi possuído. Cara, é sério, se eu tivesse visto isso, eu ia ficar muito feliz. Mas, peraí, se ele tem o DNA do Grifo e dos cristais do Spencer, então podemos dizer que ele é três vilões em um? Três vilões que apareceram na trilogia do Godzilla em um corpo? Podia ser, né? Beleza, então o Godzilla vai enfrentar o Mechagodzilla. Mas ele vai fazer isso sozinho? Tipo, vai enfrentar esse adversário sozinho, sem ninguém e tal? Não, gente, não. O Godzilla não está sozinho coisa nenhuma. Eu acabei de descobrir que íamos ter outro monstro que ia aparecer para brigar com o Mechagodzilla e vai estar ao lado do Godzilla. Anguirus, gente. Cara, esse é o detalhe que eu fiquei tipo, nossa, eu esqueci de falar do Anguirus, então bora falar um pouco. Gente, cara, Anguirus, gente, ele é um monstro que foi criado com uma mistura de DNAs de anquilossauro, né, por conta dele ter uma aparência de anquilossauro, crocodilo por conta de um lagarto quadrúpede, né, e triceratops. Cara, triceratops, eu não tô vendo chifre. Ah, mas ele tem aquelas pontinhas na cabeça, sabe? Essas pontinhas aqui em cima. Aí eu falei, tá certo, então. Não, tá, agora tá certo. Porque realmente parece que o Anguirus foi criado pelo DNA de Triceratops mesmo. Cara, eu falei assim, cara, sério, o Godzilla já é uma criação com DNAs de dinossauro. Mas agora Anguirus? Vixe Maria. Então, eu também fui ver se o Anguirus foi criado pelos alienígenas ou pelos humanos. E nesse filme não tem nada a ver com alienígenas, então, obviamente, foi criado pelos humanos. Cara, não, sério, assim, eu gostei da aparição do Godzilla, a aparição do Mechagodzilla, até o Spence, o Griffon, todos os monstros. Mas daí, do nada, falam que o Anguirus vai aparecer. Sério. Eu fiquei muito feliz de ver isso. E ele vai ser uma espécie de tanque de guerra perfeita pra lutar ao lado com Godzilla. Cara, isso é perfeito. Por quê? Anguirus tem uma mistura de DNA de anquilossauro. E todo mundo fala que anquilossauro é um dinossauro tanque de guerra vivo. E já que acrescentando um crocodilo e um triceratops, né, um Triceratops que tem força e tal, e o crocodilo agilidades, essas coisas. Cara, é sério, Anguirus é perfeito pra lutar contra o Mechagodzilla.
E assim, gente, eu já tava mais feliz de saber que íamos ter Anguirus, Godzilla juntos para enfrentar o Mechagodzilla, que estaria com o DNA do Griffon e com os cristais do Space Godzilla. Mas o Marcos falou assim pra mim: tá incrível, mas dá pra ficar melhor. E por que eu disse isso? Porque eu descobri que íamos ter outro monstro participando na luta. E adivinha? A Mothra, gente. Cara, eu tipo assim, não acredito que ele falou que tinha Mothra. Ele não me falou antes, agora me falou. E quando eu soube disso, eu falei assim: ah, nossa, agora sim ficou incrível. E até faz sentido, por quê? Se o Mechagodzilla tem o DNA do Grifo, os cristais dos cristais, né, do Space Godzilla, e o corpo do Mechagodzilla e tal, com as mísseis e tal, acho que são 3 vilões em um. Então podemos dizer que para o Godzilla enfrentar um adversário, eles têm que estar equilibrado. 3 heróis contra 3 vilões em um, cara. Achei a ideia incrível, né? Com a magia da Mothra, o escudo, né? Vamos dizer assim, que o Anguirus parece que é um tanque de guerra, mas pode ser um escudo. E a força do Godzilla contra um monstro que tem os 3 vilões em um, cara. É perfeita a luta. E seria uma batalha, tipo, épica, incrível. Mas só que tem um problema. Mesmo com a ajuda da Mothra e do Anguirus, Mechagodzilla ia ser muito poderoso. E aí que vem outro detalhe. No segundo filme não falei que íamos ter o Godzilla Kaiser vermelho? Beleza. Mas nesse terceiro íamos ter outra coisa que é muito bom. Cara, queria que tivesse visto isso. O Kaiser Supremo Verde. Agora, o que é isso, gente? Porque isso aí não tem nada a ver com o primeiro. Se falar que o segundo vai ser mais quente que o primeiro, então, gente, eu achei que podia ser isso, mas não. O primeiro, que é o vermelho, né, ia derreter, né? Mas, então, o que esse segundo, né, o verde, vai fazer? Então, pelo que eu descobri, essa parte do verde seria sobre exorcismo biológico anti-alma. Tá, anti-alma. O que isso quer dizer? Então, pelo que eu descobri, o vermelho derrete, mas esse verde faria outra coisa. Então, quando o Godzilla usar o seu sopro atômico, ele não vai, tipo, queimar o metal do Mechagodzilla. Não. Ele vai desintegrar a matéria. E eu fiquei tipo, tá de sacanagem. Isso não é possível, gente. Cara, é sério? É tão poderosa assim? Tem outra imagem aqui que mostra que o Godzilla é muito poderoso. E se tivesse visto no filme, cara, ia ser incrível pra caramba. E essa forma podia não só destruir o Mechagodzilla, mas sim os cristais que estavam dentro do Mecha. E de bônus, destruir, como diria, o DNA do Grifo, ou a alma do Grifo do Spencer. E, obviamente, como eu disse, destruir o Mechagodzilla. Cara, é sério. Então, ou seja, como o Mechagodzilla tem, tipo, os poderes e a alma do Grifo nele, o verde é uma coisa que vai apagar a alma do Griffon e destruir os cristais nele. E também de bônus destruir o Mechagodzilla. Sério, gente. Não, peraí. Então, ao mesmo tempo que íamos ter Godzilla, Anguirus e Mothra juntos para enfrentar o Mechagodzilla, o Godzilla ia ficar verde e ia destruir o Mechagodzilla e a alma e os cristais do Spencer. Realmente, gente, sério, agora ficou interessante. Eu gostaria de ter visto, sei lá, vamos por exemplo, alguém, tipo, pegar esses roteiros e fazer uma animação para criar vida. Eu queria até ver como seria o desastre, né? Porque um roteiro dá pra gente usar a imaginação pra imaginar como seria o desastre. Mas se alguém fosse muito esperto, fazer aquelas animações que nem o Cell Animates ou o Spider, bem que podia fazer um exemplo como seria esse seu sopro atômico, tanto na forma verde como também do vermelho. Tá, do vermelho parece que é mais parecido com o Burn e o do termonuclear do Godzilla, mas vocês entenderam, né? É sério, gente, agora eu tô tipo chocado e muito como diria a palavra,
feliz, né? E muito animado. Tô muito feliz mesmo, gente. Porque depois desse detalhe, credo, eu li tudo, mas menos esse detalhe. Eu fui ver esse detalhe e, cara, esse detalhe sobre o Godzilla Kaiser vermelho e Kaiser verde, cara, esse aqui é o que me deixou muito feliz. E o mais feliz é que, como eu disse, eu falei do Anguirus, mas temos ter a participação da Mothra. Bom, cara, eu fiquei feliz. E eu gostaria de ter visto esses 3 monstros também enfrentando o Mechagodzilla no filme. Mas como eu disse, nenhum dos 3 foi realizado. Nem pelo menos o primeiro, né, gente? Não foi nem realizado nenhum primeiro. Como eu disse, tem uns motivos, né? Falou sobre por que foi cancelado, né? E depois resultou o Zilla. Todo mundo conhece o Zilla, né? De 98. O que é odiado por fãs, porque não tem nada a ver com Godzilla. Eu sei, gente. Mas pelo menos a série do Zilla nós apresentou novos monstros, aventuras do Zilla, né? E alienígenas. E também um Cyberzilla, uma versão do Mechagodzilla. Só que não tem nada a ver com o Mechagodzilla, né? Mas eu gostei. Mas, cara, se esses roteiros tivessem sido realizados, cara, eu ia gostar pra caramba ver esse Godzilla e os monstros que iam ser citados nesse trilogia, né? Até porque, como eu disse no último vídeo, eu só soube do primeiro filme, mas eu não sabia nada da trilogia. E depois que o Marcos mandou, eu fiquei, tipo, muito feliz. E eu até gostei dessas ideias, porque, cara, para um fã de Godzilla, ia pirar mesmo. Todo mundo ia gostar. O engraçado, gente, que o Zilla foi o primeiro filme que eu assisti de Godzilla. Mas se, tipo, o Zilla não tivesse sido realizado, esse deveria ter sido o meu primeiro Godzilla que eu ia ter assistido. E ia virar muito fã de Godzilla. É sério. Por quê? Mechagodzilla, Mothra, eu conheci por conta dos filmes do Godzilla do Monsterverse. Mas depois eu fui me aprofundar, conhecer mais um pouco os clássicos filmes do Godzilla. Aí que eu conheci o Spence e o Anguirus também. O Griffon eu só conheci depois que descobri sobre esse detalhe sobre o filme cancelado, essas coisas. Mas é sério, gente, se tivesse sido realizado, eu ia ficar muito feliz e eu ia até pirar. Meu Deus do céu. E antes de finalizar esse vídeo, vou falar um detalhe que eu esqueci de falar no início, mas o João Soares me falou uma coisa que eu até entendi. No design do Godzilla me lembra um pouco o design do Godzilla da era Heisei, ou se vocês preferirem, pela cor, né, me lembrou o Godzilla Jr. Mas aí a postura desse Godzilla me lembrou outro Godzilla que também, cara, eu nem tava na minha cabeça, mas faz sentido. O Godzilla 2014. Por conta dos bracinhos pra baixo, uma postura um pouquinho mais pra trás e tal. Parece um pouco o Godzilla do Monsters, mais ou menos, né? Mas, cara, o design do Godzilla é incrível. Gente, eu quero que todo mundo, Marcos, Legendário, João Soares ou os inscritos, qualquer um, comente pra mim aqui se você gostou desse design desse Godzilla. Comente aqui, porque pra mim esse é o melhor design que eu já vi. Tudo bem que o Zilla tem um design bem parecido com um dinossauro, por conta que em vez de estar postura reta, tá com uma postura baixa e tal. Muita gente fala que o Zilla é parecido com o Tiranossauro Rex, né? Mas, sério, desculpa Zilla, você é um ótimo monstro, eu gostei do seu filme, né? Pra mim eu gostei, né? Mas ainda prefiro esse Godzilla cancelado, porque, cara, esse Godzilla de 1994 é um ótimo filme e, cara, ia dar um ótimo sucesso de uma trilogia. E os monstros? Nem vou dizer nada. Eu ia gostar do Griffon porque ele é um monstro interessante, né? O Spence, cara, ele ia ser um ótimo personagem, uma ótima criatura muito perfeita. E o Mechagodzilla, cara, nem preciso dizer nada. Kiro e o Mechagodzilla do monstro já foram ótimos, principalmente eles serem construídos pelos crânios e o esqueleto de uns monstros. Agora esse aqui com o DNA e o do Griffon e os cristais do Spence, cara, ia ser perfeito. E o Anguirus, cara, eu curti pra caramba, principalmente ele ser uma mistura de anquilossauro com triceratops e um crocodilo, cara, ia ser ótimo. E a Mothra, gente, cara, depois que eu li o roteiro onde falou sobre o detalhe da Mothra, cara, eu fiquei muito feliz, eu tô chocado, meu Deus do céu, cara, eu gostei pra caramba saber da novidade da Mothra. Meu Deus do céu, cara, eu nem consigo nem falar direito, cara, porque eu tô tão feliz, porque, cara, é sério,
o Stan Winston e John DeBont, cara, iam trazer um ótimo filme, mas como eu disse, teve motivos de ter sido cancelado. E gente, o engraçado é que eu tô falando desses monstros, mas lembra do primeiro filme que ia ser Godzilla vs o Griffon? Então, eles mostraram o roteiro para a Toho, mas só que a Toho não viu problema financeiro e ia trazer na real King Ghidorah e Mothra ao lado do Godzilla. Beleza, só que mesmo assim não deu certo. Então, Mothra já foi falado, mas se tivesse trazido King Ghidorah também seria interessante. Mas como eu disse, gente, o Griffon roubou o papel do King Ghidorah. Realmente, parece que o Griffon roubou o papel mesmo. Mas, cara, eu curti pra caramba. E eu quero ver todo mundo que estiver assistindo, que acabou de chegar e tal, comente aqui. Vocês concordam comigo que seria um ótimo sucesso? Ia ter trazido ótimas sequências, ótimos monstros e tal, hein? Comente aqui, porque eu quero saber a sua opinião. Bom, eu acho que obviamente, né? O Marcos deve ter gostado dessa ideia, porque depois dele me mandar esses roteiros, ele deve ter gostado muito bem dessas ideias. Mas eu quero ver de vocês também, né? Porque eu quero saber de todo mundo quem é fã de monstro gigante, beleza? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? E comente aqui, galera, vocês gostaram da novidade sobre os monstros? Hein? Gostou desse Godzilla e tal? E o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos? E, gente, ó, de novo, eu quero que vocês, se tiverem um tempinho, parem o vídeo aqui e vão lá no canal do Marcos, tá? Graças a ele me deu os roteiros, então ele merece pelo menos vocês lá no canal dele, deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, gente, de bônus, assiste os vídeos lá, porque ele manda bem de vídeos, né? Então vão lá aproveitar, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!